let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's. Boa noite, galera. Vamos resolver algumas questões do nosso capítulo 4 aí, visando o concurso da PM do Rio de Janeiro. Números primos e quantidades divisórias. Lembrando que é só um pedaço do nosso material, né? Só uma parte dele. Caso você tenha interesse, entre em contato aí para adquirir todo o material de aritmética aí para a prova da PM. Vamos lá. Questão 5. A soma do maior número com o menor com o menor divisor primo de 70 é um número. Então, ele está falando referente aos divisores primos. Então, basta decompor o 70 em fatores primos. Ó, 70 é divisível por 2. Então, o primeiro fator primo é 2. Então, 70 por 2, 35. 35 não é divisível por 2. Também não é divisível por 3. Então, eu vou pegar o próximo fator primo. 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. O 7 não é por 2, não é por 3, não é por 5. Ele é por 7. Então, por 7. 7 por 7 dá 1. Sandro, eu vou achar todos os divisores do 70? Não. Ele só faz referência aos divisores o quê? Primos, ó. Ele quer a soma do maior com o menor divisor primo. Tá? Divisor primo ali. Ah, então olha só. Se eu olhar aqui para os números que eu fiz a decomposição, ó, aqui são os fatores primos. Beleza? Então, logo eles são os divisores primos. Então, eu tenho 2, que é o menor, e o 7, que é o maior. E ele fala que ele quer a soma. Então, 7 mais 2, 9. Então, a soma dá 9. Agora, vamos ver o que a questão perguntou ali pra gente. A questão fala o seguinte. Letra A é um número par? 9 é par? Não, 9 é ímpar. É divisível por 5? 9 divide 5 exatamente? Não. É quadrado perfeito? Sandro, o que é um número quadrado perfeito? É todo um número que eu consigo extrair sua raiz quadrada, ou eu consigo escrever ele com o expoente par. Por exemplo, 3 ao quadrado é 9. Ó, o expoente é par, é quadrado perfeito. Ou, quanto vale a raiz quadrada de 9? 3. Então, o 9 ele é um quadrado perfeito. Tá? É múltiplo de 7? Não, não dá para dividir para 7. É divisor de 11? 11 não divide 9. Então, gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 7. É cabo da aeronáutica aí, tá? São números primos entre si. Então, olha só, cara. Não sei se você lembra, né? Você viu aí a nossa aula. Se você viu a nossa aula, você deve ter anotado, ou leu no nosso PDF. Se você ou assistiu a videoaula ou leu no nosso PDF aí, do nosso material, você sabe que são os números primos entre si. O que são dois ou mais números primos entre si? São aqueles que têm um único divisor comum, e esse único divisor comum tem que ser a unidade, tem que ser o número 1. Então, olha só. Toda vez que você for pegar várias questões, né, para fazer, você acaba guardando algumas dicas, né? Então, olha só, uma dica que você pode guardar logo para esse tipo de questão é: dois números pares nunca serão primos entre si. Dois números pares nunca serão primos entre si. Por que, Sandro? Porque todo número par é divisível por 2. Então, além da unidade, ele terá o fator comum 2. Então, números pares não serão primos entre si. Então, aqui, ó, na letra B, eu já posso descartar a letra B, ó. Não é número primo entre si. Beleza? Outra coisa que você pode descartar rápido, ó. 7 e 21, ó. 21 divide 7. Se você pegar números múltiplos, eles nunca serão primos entre si. Tá? Sandro, números ímpares nunca serão primos entre si? Não, cara. Falar que nunca não. Pode ser que não seja. É o caso da nossa letra D ali. Porque, olha só. 5, aqui, ó. O 5. Deixa eu só mudar aqui, perdão. O número 5, por exemplo. Número 5 e o 7. Número 5
Quem são os divisores do 5 naturais? 1 e o 5. Quem são os divisores do 7? 1 e 7. 1 é o único divisor comum, então 5 e 7 são primos entre si. Outro detalhe, 5 é o número primo e 7 é o número primo. Todos os números primos serão sempre primos entre si. Tá? Então, números ímpares podem ser primos entre si? Podem, mas nem sempre. Por exemplo, 9. Quem são os divisores do 9? O 9 tem 1, o 3 e o 9. Quem são os divisores do 15? O 15 tem os seguintes divisores: 1, 3, 5 e o próprio 15. Então, além do divisor primo, além do divisor 1, ele tem os fatores primos aqui, 3, tá vendo? Tem o divisor 3. Então, para ser primos entre si, o único divisor comum é a unidade. Então, a letra D não é. Não está sobrando só a letra A. Vamos ver aqui, 4. Sandro, mas esses números são números compostos. Eu não falei que são números primos. São primos entre si. Qual é a condição para ser primo entre si? Basta ter um único divisor e esse único divisor tem que ser a unidade. Divisores do 4, naturais, 1, 2 e 4. Divisores do 9, 1, 3 e o 9. Aqui, o único divisor comum é a unidade. Logo, eles são primos entre si. Então, ficou gabarito letra A e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Questão 9. Fala o seguinte: quantos são os números primos entre 0 e 15? Então, nesse tipo de caso, se você não decorou que são números primos, você também não deve decorar, você pode usar o clivo de Eratóstenes, que nós vimos aí na nossa aula, aí, nosso material. Que você vai fazer o seguinte, já que ele quer entre o 0 e o 15, eu já vou descartar o 0 e o 15. Então, eu vou escrever os números de 1 a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, no clivo, o que a gente fazia nesse clivo? A gente descartava os números pares. Primeiro eu vou pegar os números pares, ou seja, são múltiplos de 2. Eles não são primos. O 2, o 2 é o único, 2 é o único número par que é primo. Então, eu descarto o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Lembrando que o único número par que é primo é o 2. Depois, e 1, ele não é primo, Lembramos disso aí, que o 1 não é primo. Ele não é nem primo, nem composto, para números, para esse tópico da matemática, ele não se inclui em nada, ele fica neutro. Ele e o 0 são neutros aí, tá? Então, agora eu vou pegar os múltiplos de 3. Então, aqui, o 6 já foi, o 9 já foi, o 12 já foi, beleza. Múltiplos de 5, o 5 é o único número primo, então, múltiplos de 5. 10 já foi. Depois, múltiplo de 7, 14 já foi. Provavelmente, esses que sobraram são os números primos, e sim, esses são números primos, sim, tá? O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo e o 13 é primo aí, beleza? Então, nós temos 6 números aí que são primos. Gabarito, letra C, e o gabarito aí procede, beleza? Questão 12, uma questão aí que caiu já na PEMERG aí, uma questão antiga aí. Lembrando que a última prova da PM com matemática foi a prova de 2009, 2009. Então, vamos lá. A diferença entre o segundo e o quinto número primo é... Então, olha só. Vou escrever aqui os números primos. Não vou escrever tanto, primeiro é o 2, depois o 3, 5, 7... depois 11, 13, 17, 19, 23 e vai indo, tem outros. Ele fala que é a diferença entre o segundo e o quinto,
a diferença entre eles, entre o segundo e o quinto. Então, ó, o segundo é o 3 e o quinto é o 11. Então, a diferença entre eles, 11 menos 3, dá 8. A diferença é 8, gabarito letra C, o gabarito aí procede aí na nossa questão, tá? 8 aí, tá? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 13 é uma questão do soldado especialista de aeronáutica e fala o seguinte: ao decompor-se o número 3.500 em fatores primos, obtém-se 2 elevado a n, 5 elevado a n e 7 elevado a p. Assim, é incorreto afirmar que, e tendo que é uma opção que seja incorreta. Beleza? Então, olha só. Vamos decompor em fator primo. Primeiro número primo, 2. E 3.500 é dividido por 2. 3.500 dividido por 2, você vai achar 1.750. Agora, vamos pegar esse 1.750 e dividir por 2 novamente. Aí, vamos achar 17 por 2, 8, vai dar 875, né? 875. Agora, vamos pegar esse 875 e dividir por quanto? Ó? É por 2? Não, porque é primo, não é por 2. É por 3? Eu vou somar. 8 mais 7, 15, 20. 20 não divide 3, logo 875 não divide 3. Então, é divisível por 5? Sim, termina em 5. Se o número terminar em 0 ou 5, é divisível por 5, né? Nós vimos no capítulo anterior lá em critérios de divisibilidade, né? Então, vamos lá. 875 dividido por 5 vai dar quanto? 175, né? 175. É por 5? Sim, terminou em 5, é por 5. Então, dividindo por 5, você vai achar 17 por 5 vai dar 35, né? 35, que é por 5 novamente, que aí vai dar 7. 7 é por 7, que dá 1. Beleza, 3.500 em fator primo você tem 2 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, 2, 3, terceira potência, vezes 7. Então, olha só. Ó, quem seria o m? Comparando aqui, ó, as duas composições, m igual a 2, n igual a 3 e p igual a 1. Aí ele fala, ele quer uma coisa que seja incorreta. Ele fala que m é o dobro de p? Sim, ó, 2 é o dobro de 1. Sim, isso aqui é verdade. Verdade. N é o triplo de p? Sim, 3 vezes 1 dá 3, então é verdade, é o triplo de p. P é igual a 2? Não, P é igual a 1. Já achamos a nossa opção, gabarito letra C, né? Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Porém, vamos analisar a letra D para ver se não teria um problema. Ele falando que a soma dos expoentes dá 6. Ó, 2 mais 3, 5 com 6. Correto. Então, gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 17. A quantidade de divisores do número 400 é... Então, nessa questão, vamos achar a quantidade de divisores, né, naturais. Só os divisores positivos, tá? Seria isso aí que a questão quer. Então, vou decompor em fator primo. Então, primeiro passo, iremos decompor em fator primo um número. Então, 400 por 2 dá 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Agora não é mais por 2. É por 3, Sandro? Não. É por 5? Sim. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, o 400 na forma fatorada, ele é 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 à quarta. Vezes 1, 2. 5 ao quadrado. O que a regra diz? Né? Primeiro passo, iremos decompor o número em fator primo. Após você realizar a decomposição, a cada expoente você vai adicionar uma unidade. Então, você irá somar uma unidade a cada expoente. Tá? Então, somei uma unidade ao expoente 4, vou somar mais uma unidade ao expoente
3. Após realizar essa soma, iremos multiplicar o número encontrado. 4 mais 1, 5, vezes 2 mais 1, 3. 3 vezes 5, 15. Então, está aí a quantidade de divisores do 400. Tá? 15 divisores que está na letra D. Então, gabarito letra D, gabarito aí procede. Então, viu como você acha a quantidade de divisores de um número? Então, é dessa forma aí. Questão 18. Quantos divisores ímpares, tá? Então, nesse caso, ele quer os divisores ímpares, tem o número 2860. Então, vamos decompor em fator primo também, tá? Vamos pegar o 2860. Vou dividir por 2, que vai dar 1430, né? 1430. Por 2, vai dar o quê? 715. Por 2 deu 715. 715 não é por 2. Sandro, é por 3? Somando dá 13. Não é por 3. É por 5, porque termina em 5. Desculpa. 715 dividido por 5 vai dar quanto? 143. 143 é por 5? Não. É por 7? Não. Por 11 eu sei que ele é. Porque olha só, lembra? Ó, se o número do meio, eu tenho o número de 3 algarismos. Se o algarismo da unidade, da dezena, for a centena mais a unidade, já pode ver, 4 é o quê? 1 mais 3. Esse cara é múltiplo de 11. É por 11. Sandro, quanto é 143 por 11? Basta pegar a centena e a unidade. Ó. Ah, Sandro, então é 13. Isso, correto, 13. Então, 13 é primo, então é pelo próprio 13, que vai dar 1. Então, apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição. O número 2860, na forma fatorada, é 2 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, né? 11 elevado a 1 e 13 elevado a 1. Só que não quer qualquer divisor, ele quer divisores o que? Ímpares. Ele quer os ímpares. Beleza? Ele quer ímpares. Então, o que você vai fazer? O expoente do fator primo ímpar. Então, ó, o fator primo 2, que é par, a gente não pega nada dele. A gente vai pegar os fatores primos ímpares, ó, 2. O expoente dele é 1. Vou pegar 1 e vou somar uma unidade. Ó, é primo? Sim. E é ímpar? Sim. Vou pegar o expoente dele e somar uma unidade. Então, eu só vou somar uma unidade ao expoente dos fatores primos ímpares. Então, 13 é ímpar, o expoente dele é 1, 1 mais 1. Tranquilo? Ó? Então, aqui vai dar 2, vezes, aqui vai dar 2 também, vezes, aqui vai dar 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o número 2860 tem 8 divisores ímpares. 8 divisores ímpares. Que opção tem isso? Letra D, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 21. Dado o número 2520, quantos são os divisores que não são primos? Então, ele quer os divisores que não sejam primos, ó. Não são primos, tá? Quantos são os divisores que não são primos? Beleza. Então, primeiro passo, vamos decompor um número em fatores primos. Então, vamos lá. 2520 é um número par, logo é divisível por 2. 1520 dividido por 2 vai dar 1260. Vou pegar o 1260 e vou dividir por 2, que vai dar 630. Eu vou dividir por 2, que vai dar 315, né? 315. 315 não é por 2, mas 315 é por 3. Pode ver, se eu somar os algarismos, dá 9. Então, 9 é divisível por 3, logo 315 também é. 315 por 3 vai dar 105. E 105 é por 3. Vou pegar o 105 e vou dividir por 3. Você vai achar 35. 35 não é por 3, é por 5. 35 por 5 vai dar 7. Vou dividir por 7, que vai dar 1. Então, o 2520 fatorado, ele é
1, 2, 3, 2 a terceira, vezes 3 elevado a 1, 2, 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Lembrando, Sandro, quais são os divisores dele que são primos? Os divisores dele que são primos estão aqui, ó. O 2, ó, então ele tem um divisor primo, tem outro divisor primo, né? Outro e outro. Divisores primos ele tem 4. Só que a questão é que é os não primos. Então eu vou achar todos os divisores. Quando eu achar todos os divisores dele naturais, desses divisores eu vou subtrair 4 que são primos, que vai me dar o total de divisores não primos. Beleza? Então o primeiro passo que eu vou fazer agora, o segundo passo, perdão, né? O primeiro passo foi a decomposição. No segundo passo, eu vou decompor o número, né? Fiz a decomposição, achei ele na forma fatorada, vou achar a quantidade de divisores. Aqui eu tenho os divisores primos e não primos, ó. Ao expoente eu somo uma unidade, vezes o expoente do fator primo 3, o expoente é 2, vou somar uma unidade. O 5, quem é o expoente dele? 1, e é esse expoente 1 eu vou somar uma unidade. Ao expoente do fator primo 7, qual expoente é 1? Vou somar uma unidade. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 24, 48, né? Confere, 48. Então, cuidado, ó, para não marcar a letra D. Não, não é letra D. Por que, Sandro? Porque letra D são todos os divisores. Então, ele quer os divisores não primos. Então, eu vou pegar aqui, ó, chamar aqui de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Vou pegar todos os divisores e dele eu vou tirar os 4 que são primos. Logo sobrarão os que não são primos, que são 44. Gabarito, letra B, e o gabarito aí procede aí, tá? Vou fazer a próxima aí, vamos lá. Questão 23 aí, soldado especialista da aeronáutica, fala o seguinte: sendo x o número de divisores de y, de 150, perdão, sendo x o número de divisores de 150 e y o número de divisores de 200, podemos afirmar que, letra A, x é igual ao dobro de y é o dobro de x, letra C, y é igual a x é igual a y mais 50, ou seja, x, o número de divisores, né, de 200, que é o y, excede o número de divisores de 150 em 50 unidades. Isso aí, vamos ver agora, tá? Então, vamos decompor em fator primo aqui, ó, 150, por 2, 75, por 2 não pode, por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, x é a quantidade de divisores, não é isso? Só que o 150 fatorado, ele é assim, ó, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, o x vai ser igual ao expoente do fator primo 2, eu vou somar uma unidade. Eu tenho 1, que é o expoente, mais uma unidade. Ao expoente 3, é o mesmo critério. O expoente é 1, vou somar mais uma unidade. Ao fator primo 5, o expoente dele é 2. E a esse 2 eu somarei uma unidade. Tá? Então, x está ficando 2 vezes 1 mais 1 dá 2, vezes 1 mais 3, 1 mais 2, perdão, 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, 150 tem 12 divisores. Agora vamos aqui para o 200. Ó. Por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, o 200 fatorado, ele é 2 à terceira vezes 5 ao quadrado. Deixa eu melhorar esse 5 aí. 5 ao quadrado. Então, y, que é a quantidade de divisores de 200, ele vai ficar 3 mais 1 vezes o expoente, que é 2 do 5, né? Mais 1. Então, o y está ficando 3 mais 1, 4,
vezes 2 mais 1, que vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Então, ó, y igual a 12, x igual a 12. Então, o número de divisores de ambos os números são o quê? Iguais. A quantidade ali, ó. Gabarito, letra C, né? Só mudar aqui para marcar. Gabarito, letra C. Gabarito, procede. Vamos lá. Questão 26. Então, antes de resolvermos a questão 26, se você chegou até aqui, né, você não é inscrito aí no nosso canal, pô, se inscreve aí, dá aquela moral aí, né, dá aquela curtida aí, que você está sempre postando cada vez mais aí conteúdo para PEMERGE aí. Para IAN, daqui a pouco voltaria para IAN aí, né, temos um simulado no próximo sábado, né, uma correção dele aí. Vamos lá. Então, questão 26. Se A, né, é igual a 2 à terceira vezes 5 elevado a sexta vezes 7 ao quadrado. Então, o número de divisores de A é... Então, olha só, quando o número já estiver na forma fatorada, primeiro cuidado que você tem que tomar é olhar para a base. Ó, é primo? Sim. É primo? Sim. É primo? Sim. Beleza. Posso aplicar a regra. Qual é a regra, Sandro? Então, o número de divisores de A. Então, o número de divisores de A, a cada expoente eu somo uma unidade. Sandro, se eu já quiser ir direto, 3 mais 1, 4, 6 mais 1, 7, pode. Pode ir diretão já, tá? Você agora já está apto a ir direto. 3 mais 1, vou somar ali, ó, 6 mais 1 e 2 mais 1. Beleza? 3 mais 1, 4, 6 mais 1, 7, 2 mais 1, 3. 3 vezes 7, 21, 4 vezes 21, 84. Então, gabarito, letra A. E o gabarito aí procede. Então, lembrando, né? Você já tiver na forma fatorada, Sandro, o que eu olho? Eu vou olhar para a base. Se a base já for primo, já posso aplicar a regra. Se não for, vou dar uma pequena fatorada nela, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a próxima aí. Questão 28. Sendo A 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado e B 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, o número de divisores de A vezes B. Então, olha só, ele quer o número de divisores de A vezes B. Cuidado para você não entender que ele quer os divisores de A vezes os divisores de B. Não. Ele quer o número de divisores de A vezes B. Então, eu vou pegar o valor de A e vou multiplicar por B. Tá vendo? O número A vezes B. Então, olha só, você vai ter aquele critério. Multiplicação de potência com a mesma base, tá vendo? Você vai conservar a base 2, ó, e somar o expoente, ó. 1 mais 2, 3, vezes, ó, multiplicação de potência com a mesma base. Eu vou conservar a base e vou somar 1 mais 3, 4. O 5 está sozinho ali, 5 ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado. Beleza? Acabei de multiplicar A vezes B. Agora eu vou achar a quantidade de divisores aqui. Ele quer o número de divisores de A vezes B. Ele não quer o número de divisores de A vezes o número de divisores de B. Eu vi aluno fazendo isso e falou, caraca, não achei opção. Eu nem sei se tem, né? Eu nem cheguei a fazer assim. Então, vamos achar o que eu faço mesmo. A cada expoente, ó, eu vou somar uma unidade. Ao expoente 3 somei uma. Ao expoente 4 também irei somar uma. E ao expoente 2 irei somar uma unidade. Então, eu fiquei com 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, 60 divisores aí, o produto de A por B aí. Beleza? Gabarito, letra A. E o gabarito aí procede. Tá? Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 29 aí. Determinar o valor de n na igualdade n igual a 2 elevado a x mais 3 elevado a quarta para que o número n tenha 20 divisores. Então, olha só, ele quer saber o valor de x, onde esse n tem 20 divisores. Né? Não, ele quer saber o valor de n, né? Nem x. Ó, o mole que eu ia dar. Então, primeiro critério, eu já sei o número de divisores. E como eu acho esse número de divisores, ó, então eu vou pegar ao expoente do 2 ao x, eu vou somar uma unidade. Ao expoente do 3, que é o 4, eu vou somar uma unidade. E tudo isso tem que dar quantos divisores? 20. Tá? Então aqui eu vou ter x mais 1 é x mais 1. E 4 mais 1 dá 5.
Ó, esse lado aqui é múltiplo de 5 e o 20 também é múltiplo de 5. Então eu vou dividir ambos os lados da igualdade por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes x mais 1. X mais 1. 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui com a equação do primeiro grau, onde eu vou isolar a variável x, vou passar o 1 para o outro lado. Se está somando, vai diminuindo. 4 menos 1, 3. X igual a 3. Se tivesse a opção 3, muita gente com descuido, né, poderia marcar achando que ele queria x. Não, ele quer n. Então aqui foi o nosso primeiro passo. O segundo passo na questão vai ser: quem é n? N, ele é 2 a terceira, que o x agora vale 3, vezes 3 a quarta. Ó, 2 a terceira, o que é 2 a terceira, Sandra? É 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o quê? 8. E o que é 3 a quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então vai ficar 8 vezes 81. 8 vezes 81 vai dar 648. Tá? Opção letra D. Então, gabarito letra D. Gabarito procede. Tranquilo? Então, tá aí a nossa parte de números primos com dados divisores, tá? Então, temos o nosso material aí. Em breve estarei postando mais capítulos aí para você conhecer o nosso material. Querendo adquiri-lo, só entrar em contato aí, que sempre na descrição aí eu deixo o meu WhatsApp, o link da QFire, onde tem esse material disponível, beleza? Então, um bom estudo para vocês aí.